Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, a oportunidade em que nós, como Obra Lumen, nos reunimos em torno do Santo Evangelho para, a partir de uma leitura orante, vivenciarmos a unidade e ousarmos realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos então, com muita alegria, neste sábado, dia 30, final do mês de outubro, exaltar o Senhor e nos colocar, sim, como Obra Lumen, como comunidade, como irmãos, à escuta do bom Deus e com muita alegria fazer a sua vontade, assim como Maria, assim como os santos. Estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo possa soprar em nosso coração o discernimento necessário e as graças para fazermos, sim, a vontade do alto. Nós meditaremos hoje no livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao 7 e 7 e 11. Na verdade, é versículo 1 e 7 ao 11, tá? Versículo 1, 7 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares e contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha a te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidados, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O bom Deus, Ele é muito generoso e Ele nos ensina a realizar a sua vontade, Ele nos ensina a viver o Evangelho. É interessante perceber que Cristo conta essa parábola a partir de uma situação vivenciada por Ele mesmo. Ele, num dia de sábado, foi comer na casa de um dos fariseus. E é importante perceber que o dia de sábado para o judeu, para o fariseu, era um dia de descanso, era o dia do Senhor. Era o dia que, segundo consta, por ser o último dia da semana, o sétimo dia, o Shabá, era o dia que Deus tinha descansado. Ele criou o mundo em 6 e descansa no 7º. Então os judeus até hoje, principalmente os mais radicais, os mais ortodoxos, eles têm esse costume de descansar no sábado e fazer praticamente nada. Então Jesus ele vai comer, vai ter uma refeição, vai celebrar o Shabá na casa de um dos chefes dos fariseus. E os fariseus observavam Jesus. Ele notou então como é que esses convidados escolhiam os primeiros lugares. Não é que Cristo queria ali o primeiro lugar, até porque ele não precisava e ele não veio para ser reconhecido e receber os locais de honra. O local que Jesus queria e abraçou com muito amor e obediência é a cruz. Esse deve ser o local que nós procuramos. É o último dos lugares. É o lugar que ninguém quer, mas é o lugar necessário para todo cristão. É o lugar da humilhação, é o lugar da doação, é o lugar da empatia, de se colocar no local do outro, no lugar do outro. E aí Cristo então ele observa que eles estavam naquela casa para celebrar o Shabá, para celebrar a liturgia judaica, e eles na verdade estavam mais preocupados era com a postura e com a posição. Quantas vezes dentro da própria igreja nós fazemos isso? Você, irmão aí das casas que já passou por um processo de caminhada, às vezes cai na tentação de achar que é melhor do que os outros. Você, coordenador de grupo, coordenador de ministério, filho da luz. Quantas vezes a gente acha, né, que por ser do conselho, por ser do grupo tal, por ser monitor tal, por ser coordenador tal, nós devemos ter os primeiros lugares, e às vezes isso é de uma maneira bem velada, o que é mais perigoso ainda porque está introjetado no nosso ser. E é necessário um processo de conversão forte para isso.
Achamos que porque somos católicos somos melhores do que os outros, porque somos consagrados somos melhores do que os outros e queremos os primeiros lugares. Não necessariamente um local de destaque num banquete ou numa casa, mas um local na sociedade, um lugar naquele grupo de pessoas, um lugar de privilégio e destaque. Então é importante a gente perceber isso, que Cristo ele observa como os convidados escolhiam os primeiros lugares e ele foi contar uma parábola. Ora, quando você for convidado para uma festa de casamento, pega o último lugar. Porque já imaginou você ficar no primeiro e chegar alguém mais íntimo do que você e você ser retirado? Não vou mentir para vocês não, mas isso já aconteceu comigo, hein? Já estive convidado numa festa e aí de repente a cerimonialista chegou e disse: olha, essa mesa aqui está reservada para as pessoas tal. E aí foi uma situação bastante constrangedora. Não fiz por mal, né? Cheguei lá no local e eu fiquei pensando assim, pô, vamos para aquela mesa ali. E foi uma situação que você fica assim um pouco, né? Poxa vida, né? Então, não tem mesa para mim, então quer dizer que eu não sou bem-vindo aqui? Não é bem isso. Mas é uma situação bastante delicada e Cristo ele nos ensina isso. Olha, peguem os últimos lugares, porque a alegria de você escutar, vem mais para perto de mim, ela é fenomenal. Então, que nós possamos escutar uma passagem que já fala da vinda de Jesus, da vinda gloriosa, da parousia, que nós possamos com muita alegria aqui na terra escolher os últimos lugares, para que possamos um dia, quando o Senhor vier, quando o grande esposo chegar, na festa eterna, no banquete sem fim, que nós possamos escutar dele: venham mais para perto de mim, meus filhos, venham mais para perto de mim, Obra Lumen, porque o local de vocês é aqui comigo, já que vocês optaram, durante a vida na terra, a viver do meu lado, constantemente nos mais pobres, nos mais abandonados, na juventude espalhada por aí. Então que nós possamos a cada instante também ter um coração vigilante e ter Jesus como o termômetro, ter Jesus como a balança, é Ele quem percebeu. Então que nós possamos nos colocar sempre perto dele para escutá-lo e para perceber qual de fato é o nosso lugar. Na cultura do ter e do poder, do prazer, que essa sociedade insiste em nos confundir com primeiros lugares. Eu sou professor Sandoval Matoso, sou professor de história. A gente tem, percebe nos colégios muito essa busca por qual o primeiro lugar, mas na verdade eu e você devemos buscar o nosso lugar. O primeiro lugar só tem um nesse mundo, mas o meu lugar ele está garantido e está guardado. Cristo nos ensina nessa metáfora que o último lugar justamente é o lugar dos excluídos, dos abandonados, dos marginalizados. É esse lugar que ele se revela, é esse lugar que nós devemos buscar constantemente, ardentemente e apaixonadamente, para ali, nessa mística de amor, doação, vivência do carisma e do evangelho, estarmos com o nosso Senhor, que isso é o que importa, tá bom? Pois é uma alegria estarmos juntos, vamos nessa, que o Senhor possa ser cada vez mais a nossa luz, o amor seja a nossa meta e nós possamos caminhar firmes aí e sermos aquilo que o bom Deus criou para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é a nossa luz.